Sua convidada. No caso da perícia, você falou que tem que ser uma pessoa especializada, tipo assim, tem que fazer uma faculdade. Existe algum caso, assim, que você possa ter, tipo assim, como exemplo, por a pessoa não ser uma cursada, assim, não ter feito a graduação, assim, ser um especialista? Eu acho que isso acontece muito em TI, ele é especialista e ser um perito, no caso? Como assim? Se Ele dentro não, do processo não o perito judicial não for o especialista? não, ele é um especialista numa área, mas ele não tem uma graduação. Porque eu vejo muitos técnicos de TI, por exemplo, pessoas boas em TI, elas conhecem o sistema, alguma coisa interessante, ela conhece todo o processo, mas ela não é graduada, ela é especialista, ela se especializou naquela área. Consegue ser um perito também nesse sentido? Se tiver um curso superior ou técnico, vamos dizer o seguinte: eu sou psicóloga e vocês são engenheiros. Você fez uma engenharia ambiental e depois se especializou, por exemplo, na área de TI. Sim, pode. Se você pode atuar. Só uma especialidade, sem ele estar graduado, isso não pode. Isso é um requisito. O que chama atenção hoje, por exemplo, como a gente estava conversando sobre as diretrizes dentro de um processo que está cada vez mais específico e exigindo, né, um conhecimento maior, inclusive do próprio judiciário, nós vemos, por exemplo, juízes que, mesmo tendo um laudo pericial, mesmo tendo um profissional habilitado, ele não segue o laudo judicial. Então, ou seja, a opinião do perito. Então, quer dizer, apesar de se ter o laudo, apesar de se ter uma opinião de um profissional da área, ele não está restrito àquele profissional. E por que isso é legal? Porque você dá às partes o direito também de ser ouvido. É claro que cada um vai procurar se defender, mas às vezes você tem 3 opiniões divergentes. E se for necessário, o juiz pode, inclusive, nomear outro perito judicial. Se ele não tiver 100% satisfeito e seguro daquela matéria, ele nomeia outro. Caramba. Boa. Meu Deus do céu. Agora você imagina o custo disso. Não, realmente. Caramba, eu já tô ficando doido aqui. Peraí que eu travei O aqui. cara já tem que ser Não, profissional. é por isso na que área assim, dele. porque assim, imagina se nós, meras pessoas, nada a ver da área de direito, já nem leu o contrato, só fica apertando Nest, instala, né? Nem leu nem o contrato do Office que instala. Aliás, Juliano, com todo o contrato que você pega, você lê de ponta a ponta, né? Mesmo que seja de computador. Você sabe, é engraçado. As minhas filhas falam assim: como é que você lê tudo? Exato! Acho que o seu Liu é Eu vou muito. ser sincero, eu fui instalar, acho que. Agora, computador não, viu, Pedro? Esse eu deixo para você. Então, mas é que tá o problema. Eu não leio o contrato de Office, eu deveria. É que me dá De sono. software que eu vou instalar na minha máquina. Fazer da Você não lê nenhum. empresa, tudo. Não, sei não. Caramba. Falou que, assim, é mais ou menos que nem manual, né? É. Aquele que gosta, lê. Aquele que não gosta, ou ele vai pedir para alguém, ou ele vai tentando até a hora que der certo. A questão é que, assim, principalmente questão processual, é algo que sempre envolve interesses e, normalmente, ele gera custo. Então, o que a gente procura sempre fazer como profissional? Minimizar ao máximo qualquer custo. Então, você imagina uma empresa, por exemplo,
que tem 1.000 funcionários. E aí, cada vez que você tem um processo, aquilo tem um custo para a empresa. E cada vez que esse processo ele vai exigindo determinadas questões processuais do rito mesmo, então meios de prova, uma perícia, procurar resolver essa situação e provar que você está certo, imagina o custo disso. Sim. E às vezes, a maioria das vezes, é assim, a gente sabe que existe de tudo, né, em termos de empresa e também de funcionário, porque não existe santo de nenhum lado, né? Mas assim, o que a gente vê, pelo menos eu trabalho principalmente para empresas, e a gente vê uma preocupação muito grande, principalmente com as legislações que hoje tem, você vê as empresas buscando sempre minimizar qualquer possibilidade de um processo. Então, você busca auxílio dos profissionais, você busca dentro da sua empresa capacitação, mas quando chega um processo e você vê que está tudo certinho, tudo redondinho, tudo bonitinho, é difícil a gente não pender para um lado, viu? É bem difícil. É verdade.